Olá, tudo bem? Para quem caiu aqui no meu canal e ainda não me conhece, né, eu sou a Fernanda Valenciano, psicopedagoga, pedagoga, professora de letras e mestre em educação. Eu vim trazer para vocês aqui um assunto que muitas pessoas que terminam a psicopedagogia me perguntam, né? Que materiais eu devo utilizar para comprar de início e poder trabalhar, fazer avaliação, intervenção? Então, assim, é algo realmente muito difícil. Quando nós fazemos o nosso curso, tanto de graduação quanto especialização, é algo assim que não falam pra gente, né? As pessoas, os cursos eles ensinam toda a parte teórica a respeito da psicopedagogia, dos fundamentos, né? Seja ela institucional ou clínica, ou quando não aborda especificamente nenhuma dessas. E eles não trazem essa questão do material em si, o que a gente usa. Fala-se muito dos protocolos de avaliação, dos protocolos que nós utilizamos, né, na clínica para intervenção, mas esses jogos, né, essa ludicidade toda, ela não é abordada durante o curso. E aí o profissional, ele, né, o estudante, ele termina, se torna aí um profissional, um psicopedagogo e não sabe por onde começar. Então eu vou tentar aqui ajudar rapidamente vocês com algumas dicas. Não vou mostrar nenhum jogo. Aliás, eu só tenho um aqui que eu mostro para vocês terem uma ideia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber quais campos que nós vamos avaliar, né? Então, eu já falei aqui para vocês da avaliação, já falei a respeito de como que nós trabalhamos, né? Que nós fazemos uma anamnese com esses pais, fazemos uma entrevista operativa centrada na aprendizagem, que é a EOCA, com o sujeito. Também já falei sobre isso, que no meu ponto de vista, embora alguns psicopedagogos não trabalhem a EOCA, para mim ela é fundamental, porque a EOCA necessariamente ela não precisa ser baseada com uma caixa lúdica ou tudo aquilo que vem, né, escrito. Acredito que nós temos que primeiro saber quais são as demandas desse paciente que chegou até nós e quais as dificuldades, né, que tiveram aí como queixa, né, da família. Então, a família chegou falando sobre a aprendizagem dele, a dificuldade de compreensão ou a dificuldade da fala. Então, a minha IOCA, ela tem que ser baseada realmente nessa queixa. Quando alguns profissionais começam a fazer a partir da EOCA e não da anamnese, então eu costumo dizer assim, você precisa avaliar todos os campos. Você precisa observar a linguagem, né, essa oralidade, a escrita. Você precisa observar a coordenação motora, se ele tem planejamento, organização, se ele tem interação social. Então, tudo isso é algo que precisa ser observado, tá? Bom, então pensando por essa linha, depois dessa IOCA que nós levamos aí, né, uma primeira hipótese diagnóstica, nós então preparamos dentro da linha de investigação que cada profissional tem, quais avaliações serão colocadas, né, para esse sujeito. E eu costumo dizer assim, que dentre os jogos não adianta vocês saírem comprando todos os jogos de início. Eu penso que você tem que ter pelo menos 2 a 3 jogos de cada campo que você precisa avaliar. Então, o primeiro campo que eu gosto muito de avaliar é o campo da linguagem, é o campo da escrita, o campo da oralidade. Então, você precisa ter aí um alfabeto, né? Você pode ter um alfabeto lúdico, que é aquele alfabeto de encaixe. Então, eu tenho a letrinha A e tenho o desenho da abelha. Então, é um quebra-cabeça de 2 partes. Então, essa letrinha, ela se encaixa na abelha. Esse é o alfabeto lúdico. Um outro alfabeto lúdico que eu tenho em clínica é o alfabeto de madeira, que ele é grande, né? E ele tem as madeirinhas, como que eu posso dizer? Elas são elas são roliças, porque elas têm os quadradinhos de madeira e cada quadradinho, de um lado é a letra e a hora que ele vira, ele tem então ali a imagem. Então, se eu tenho, por exemplo,
o A, atrás eu tenho a abelha. Se eu tenho o B, atrás eu tenho o desenho da bola. Se eu tenho a letrinha C, atrás eu tenho a casa. Então, é isso que nós chamamos de alfabeto lúdico. É um alfabeto que ele vem seguido de uma imagem relacionada à letra, tá? O outro alfabeto, que é o móvel, ele é muito importante para o processo de alfabetização. Então, a criança, ela tem dificuldade, por exemplo, com as sílabas complexas, né? Ela tem dificuldade de saber se ela usa carro com 2 R's ou com um R só. Porque o R tem som de R e não de R. Então, quando eu falo carro, eu tenho aí 2 R's, mas a criança às vezes não sabe. Então, eu costumo pegar a palavrinha pronta, né? Então, eu pego o C, o A, R, R, O, e aí eu coloco na mesa, solta essas letras, o alfabeto, e fala assim, olha, aqui você tem as letrinhas da palavra carro, coloca pra mim, então, na ordem, né? E sempre num processo fonológico, como você fala, então, carro, né? Que sons que eu tenho aí, tá? E aí a criança, ela vai, então, superando essa dificuldade da sílaba complexa, porque ela não trabalha com o erro, ela trabalha com o acerto, ela já tem em mãos a palavra certa. Então, para alfabetizar, para fazer a avaliação aí da linguagem, o alfabeto lúdico, o alfabeto móvel, eu fiz uma anotação aqui, né? O jogo do alfabeto também, né? Desse alfabeto móvel. Então, tem jogo da memória com alfabeto. Que mais que tem aí que dá pra gente trabalhar? As sílabas, né? Então, a gente tem o alfabeto silábico. O alfabeto silábico, ele tem tanto a letra individual como ele tem sílabas prontas. Então, 3 aí, né, jogos de alfabeto, né, que eu coloco para vocês. O alfabeto lúdico, o alfabeto móvel e o alfabeto silábico, tá bom? Então, no campo aí da linguagem, dá para trabalhar estes. Outros que eu acho muito interessante e dá para você confeccionar são cards. Então, você imprime, né, letras aí já ilustradas, o A e a ilustraçãozinha embaixo. Então, você trabalha a questão do fonema, dos sons com a criança. Você apresenta a letra, mas não fala e pede para que ela fale. E você vai trabalhando a sequência do alfabeto, que tem criança que não consegue ter essa sequenciação. Então, tudo isso na avaliação dá para trabalhar e dá para ser anotado, certo? Depois, né, sobre a matemática, lógico-matemático. Então, ter números soltos, assim como a gente tem o alfabeto solto. Então, tem aí, né, eles vendem em lojas de jogos pedagógicos, em papelaria, aqueles potes com os números plásticos, tá? Ou emborrachado ou em EVA. Muito importante, evitem papel. Né? Eu sempre gosto de dizer isso. Evitem tudo aquilo que não é muito durável, porque existem crianças que, quando elas são avaliadas, elas ficam ansiosas, elas começam a suar as mãozinhas, então ela vai molhar. Existem crianças que são super agitadas e elas são desajeitadas, né? Então ela pega aquilo com muita força. Então, se é um papel, pode amassar, pode rasgar. Então, um material aí que seja durável, que você possa usar por bastante tempo, né? Gosto muito dos de madeira, adoro os de madeira e tem alguns de plástico também, tá? Bom, e aí do lógico matemático dá pra gente ter esses números soltos, que dá pra você comprar em blocos, e tem alguns números que eles já trazem também dentro do pote os sinais, né? Da adição, da multiplicação, da divisão, da subtração. Então dá pra você trabalhar aí com contas, né, com a questão da matemática em si, quando houver aí um processo de dificuldade no caso da descalculia, e aí você trabalha com esses números. Outra coisa bacana são os dominós, né? Então existem os dominós, tanto da subtração quanto da adição, e você trabalha brincando com a criança. O próprio dominó dá para trabalhar os números também. Deixa eu só pegar isso que eu tenho aqui. Nossa, cocei aqui, ficou vermelhinho, né? Ó, então vamos lá. Esse daqui eu acho legal. Quer ver? Vou mostrar assim pra vocês, tá vendo? Ele é um dominó aí, nós temos 28 peças, tá? Todo dominó tem 28 peças, né? Então, eu tenho um, tá? Ele é de MDF, ó. Então, eu tenho o número 1, e aí a criança, ela vai lá e coloca o 1. Se ela não coloca este, ela pode, então, colocar este, né, ó.
e aí depois vem o 7, então ela tem que achar o 7. E aí eu poderia colocar o 7 aqui, tá vendo? Então, eu gosto muito desse porque ele tem formas, ele tem os dedinhos e ele tem o número. Então, você trabalha também aí, né, a questão da percepção visual, do número, da sequência. Nossa, é um material ótimo, riquíssimo e assim, super simples, tá vendo? Ó, mais 6. Mas em casa a Helena, ela, com 5 anos, a gente já brincava com esse daqui, tá? E dá pra você inserir isso aos poucos, né? Pra você que é psicopedagogo, que é pai. Bom, depois pra trabalhar ainda dentro da matemática, dá pra gente trabalhar também com dedoches e fantoches. Você vai contando a historinha, né? E você pode incluir nessa historinha números. Então, por exemplo, coloca lá o dedoche, né? Do cachorrinho e fala, né? Totó saiu com a amiguinha para passear e comprou, aliás, e encontrou 3 ossinhos, né? Aí a criança vai trabalhando a questão da sequência da história, do número 3, né? Então, ter outros materiais aí para essa criança. Então, por exemplo, a tinta guache, para ela fazer o número 3 com o dedinho. Você vai contando a história e ela vai interagindo com a história na questão da matemática, tá bom? Então, em alfabeto, né? A questão da linguagem 3, né? Como eu falei para vocês, e de matemática também. Depois nós temos as funções executivas. Que são as funções executivas? Nada mais é do que a criança ela ter o planejamento, a organização, a memória, a atenção, concentração. O que é muito necessário para a escrita, para a matemática e para as questões do dia a dia, né? Uma criança, por exemplo, que não tem organização dela mesma, das próprias coisas, então ela tá fazendo uma coisa, ela deixa, ela vai fazer outra, você pede para ela buscar alguma coisa para você, no meio do caminho ela encontra outra coisa para ela fazer, ela começa a fazer, esquece o que você tinha pedido, então aí ela tem uma dificuldade de concentração, de atenção e, portanto, tem que trabalhar as funções executivas. Então, jogo da memória é muito bom para funções executivas. Jogos de encaixe, o tangram, né? Aquelas peças, você dá as imagens para a criança montar as peças. A torre de Hanoi, embora a torre de Hanoi ela seja para crianças um pouco mais avançadas, mas dá para você começar com poucas peças, não precisa ser completa, porque a torre de Hanoi ela tem uma sequência. Ela tem vários pedaços de madeira em tamanhos, né? Então, ela tem do maior para o menor e ela tem 3 pinos. E você tem que colocar do menor para o maior, transferir todos aqueles blocos de madeira para esse pino. Depois, todos deste para este pino, né? Então, assim, você tem que fazer movimentos de forma que o menor sempre fique sobre o maior. E isso para a criança é uma frustração, porque muitas vezes ela não consegue. E é onde a gente lida com a raiva e trabalha a questão de pedir desculpas, de saber que muitas vezes o que acontece conosco não é culpa do outro, mas é uma falta de autocontrole. Então, assim, trabalhar com jogos que deixam o sujeito ali frustrado é muito bom para trabalhar o comportamento e as emoções, tá? Então, aí nós temos, né, o jogo da memória, a torre de Hanoi, o baralho Uno. Quem não conhece baralho Uno? Gente, o Uno é maravilhoso. O Uno você trabalha a atenção, você trabalha a sequência com as cores e os números e você trabalha as funções executivas jogando com a criança, de estratégia, de planejamento, de organização. Então, assim, para avaliar aí, alfabeto, lógico, matemático, funções executivas e coordenação motora. Então, o que a gente usa na coordenação motora, né? Que é o quarto e último campo dessa avaliação. Massinhas. Massinha é ótimo, você pega a massinha, você belisca a massinha e trabalha a pinça. Então, eu pego com esse dedo, depois eu pego com esse, com esse, com esse. Quando eu vejo que eu tô trabalhando essa função, eu observo a pega do lápis, aquele jogo de varetas, pega varetas, né? Ensinar a criança a não pegar com a mão, a pegar com a pinça, para trabalhar a pinça para o lápis, né? Então, assim, é muito bacana esses jogos para você observar essa coordenação motora da criança.
ter a tinta, guache, os pincéis, o lápis de cor. Eu, particularmente, não gosto do lápis jumbo, tá? Eu sei que na educação infantil eles pedem isso, mas eu acho que ele vai dificultar muito pra criança, porque a criança aprende a pegar no lápis grosso, depois ela tem que ir pro fino. Só que ela pegou no lápis grosso com muitos dedinhos, porque ele é grosso, entenderam? E aí, quando ela tem que pegar o fino, ela tá acostumada a pegar com 3 dedos, porque o lápis era grosso e ela tinha dedos pequenininhos. Então, aqui em casa mesmo, eu nunca comprei lápis jumbo. Eu comprava porque a escola pedia e eu sei que lá os materiais eram coletivos, então eu mandava. Mas em casa mesmo, nunca teve nada jumbo. Sempre foi lápis fino, tá? Pra treinar essa pega do lápis. Embora a Helena não tenha uma pega perfeita, mas é hereditário porque ela pega igualzinho ao pai dela. E é uma luta tentando mudar essa pega. Mas é isso, gente. Para avaliação, então, a gente precisa saber os campos de avaliação: linguagem, lógico-matemática, funções executivas e coordenação. Pensando nesses 4 campos de avaliação, eu preciso ter pelo menos de 2 a 3 jogos para o alfabeto, para a questão matemática, para a atenção, concentração e para a coordenação, tá? Isso pensando que você está fazendo uma avaliação do sujeito sem que seja uma avaliação com escala. Quando você vai fazer uma avaliação com escala, né, que você precisa de resultados para comprovar para uma escola, para você ver a evolução dessa criança, então é muito importante você ter outros materiais que eu venho falar para vocês depois num outro momento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha aí, né, contribuído para algumas dúvidas. E antes que eu me esqueça, eu adoro a maleta piagetiana, tá? Outra coisa que alguns psicopedagogos dizem: eu não trabalho mais com isso, daí tá ultrapassado. Não, não tá ultrapassado. Se você tem aí, né, como linha de investigação, se você tem como pensamento trabalhar Piaget, para você saber os estágios de desenvolvimento da criança, para saber em que nível que ele está, em qual você tem que avançar, você precisa da maleta piagetiana. Tá, dá para fazer com outras coisas? Dá para você criar. Mas eu penso assim, se é um material maravilhoso e que traz para mim, né, um subsídio para eu poder avaliar, então por que eu vou ficar procurando outras coisas? Eu adoro, tá? Adoro mesmo, trabalho na clínica e eu acho que assim, é um material que eu consigo ver realmente onde a criança tá e dali eu consigo fazer um plano de intervenção para avançar com ela, tá bom? É isso. Se inscreva no meu canal, né? E aí o que é básico, deixa seu like, ativa os sininhos, compartilha com as pessoas, compartilha com outras psicopedagogas que estão aí, né, iniciando. Tire suas dúvidas, perguntem, tá? No final do vídeo, agora aqui, eu já vou deixar o meu e-mail para vocês, para vocês, se vocês quiserem precisar entrar em contato comigo, tá bom? É isso. Um beijo carinhoso para vocês, né? Fiquem com Deus. Estudem bastante, que é o que ajuda muito. E até o próximo.